Muito provavelmente, hoje ela é aplaudida e todo mundo vê uma atleta invicta. Faixa preta de jiu-jitsu, campeã brasileira de wrestling, participante do TUF, mas ninguém vê a menina que saiu de casa aos 20 anos, deixou a família em Mossoró, trabalhou durante a noite para conseguir treinar durante o dia e decidiu apostar tudo em um sonho. Hoje nós vamos conhecer a história por trás das vitórias, porque toda medalha esconde cicatrizes e todo atleta tem uma luta que ninguém vê. Sejam muito bem-vindos ao Ser Atleta Cast, o podcast que fala sobre o que ninguém pergunta, o que ninguém conta e o que todo atleta sente. Eu sou Fernando Brancati, nossa missão é revelar os bastidores da performance esportiva através de histórias reais que transformam vidas. E antes de começarmos, quero agradecer a Art for Fight, parceiro oficial dessa primeira temporada do Ser Atleta Cast, uma marca que acredita no esporte, nos atletas e no desenvolvimento humano. Se você ainda não conhece, acesse o site oficial e confira todos os produtos www.artforfight.com.br. E essa convidada, ela é super especial, de Mossoró para o mundo. Natália Alves, seja muito bem-vinda ao Ser Atleta Cast, que honra. Muito obrigada pelo convite. Já comecei aqui querendo me emocionar, já não faz eu chorar, que eu tenho que manter a minha mar de durona. Então, mesmo assim, muito obrigada pelo convite. Estou feliz aqui de estar aqui com vocês e conversar um pouco, mostrar um pouco mais da minha história também. E é isso, estou feliz aqui. Muito legal, muito legal. Hoje você é atleta da Fight Nerds. Sou atleta da Fitness, já fazem quase 3 anos que eu vim para cá. Tá. Vim lá de Natal para tentar, não, assim, vim fazer acontecer aqui em São Paulo. E tá acontecendo, né? E a Fitness com certeza abriu muitas portas para mim. Que bacana, que bacana. Eu sei que antes de São Paulo teve uma escala, né? Você saiu de Mossoró, lá, você é de Mossoró, né? Menina que começou no jiu-jitsu. Quantos anos você começou a treinar? Eu comecei com 14 anos de idade, por causa do meu irmão Tá. mais novo, ele já treinava jiu-jitsu. E comecei na brincadeira, falando que ia assistir o treino e tava sem nada pra fazer em casa e fui assistir. E a galera ficou, vem treinar. E acabei que eu, no treino seguinte, eu já fui e nunca mais parei, assim. Então, meu irmão foi o meu incentivo, assim, né, pra começar no jiu-jitsu. A gente começou num projeto social bem humilde, no bairro onde a gente morava. Era um bairro um pouco periférico. E era um projeto social bem humilde. E foi lá que a gente começou. Muito legal, muito legal. E quando você foi pro projeto social? Aos 14 anos, né? Não sei se aos 14 anos, mas em algum momento teve o pessoal falando assim: nossa, uma menina indo lá treinar. Você passou por isso nessa adolescência ali, quando você decidiu treinar ou não? Tinha outras meninas? Como que foi o meio ali, né? As pessoas ao seu redor. Eu já tinha algumas meninas que treinavam lá, acho que duas. Eu lembro que tinham duas já. E eu sempre recebi apoio da galera, na verdade, né? É. Claro que algumas pessoas elas têm um pouco de preconceito, né? Mas sempre recebi apoio da minha família, dos meus amigos. Na escola achavam o máximo que eu lutava. Eu sempre era a única lutadora da escola e eles achavam o máximo isso. E não foi tão difícil, né? Claro que durante essa jornada até aqui tiveram alguns momentos meio constrangedor das pessoas terem preconceito de eu ser mulher e treinar no meio dos meninos. Eu sempre vivi no meio dos meninos, mas sempre recebi apoio. Muito legal, muito legal. Não, eu te perguntei porque assim, ainda existe, infelizmente ainda tem, né? Ah, a menina, quando, principalmente no Kids, né? Eu tenho algumas atletas meninas do Kids, do Jiu-Jitsu Kids, né? Eu tenho bastante atleta que eu atendo de Jiu-Jitsu Kids. E tem essa, né? Ai, podia fazer uma outra modalidade, né? Podia jogar um esporte, um vôlei, né? Tem aquelas modalidades que o pessoal rotula, né? Essa é de menino, essa é de menina, essa. Infelizmente tem essa visão até hoje, né? Enfim, mas que bacana que você recebeu esses incentivos, né? E você, na verdade, o seu irmão que te inspirou, é isso?
O meu irmão, Selimar, hoje ele mora na minha cidade, que eu nasci, Mossoró. E a gente se competiu junto, treinou junto, e a gente foi se apoiando ali o outro, fortalecendo o laço, né, de irmãos. Isso ajudou muito a gente ficar junto. E ele foi a minha inspiração, assim. E até hoje ele treina, ele compete também ou não? Ele treina, ele tem academia lá em Mossoró, compete, faz algumas competições, tem a turma dele, Kids. O sucesso lá em Mossoró é a turma dele de criança, se dá super bem com criança, acha incrível, quando a criança olha pra ele, já gosta dele, ele não precisa falar nada, mas a criança gosta dele. E ele tem essa turma lá, que é um sucesso lá. E é isso, a gente não treina mais junto, mas tá sempre se falando, se comunicando. Muito bom, muito bom. E aí, assim, você treinou lá até quanto tempo, Natália? Até que idade em Mossoró? Depois você foi para Natal, né? Sim, eu treinei até os 19, né? Passei por algumas situações e eu queria muito crescer e Mossoró não tem oportunidade. Vai ter, assim, um evento de MMA por ano e olhe lá. Então, não tinha como. Tive que ir pra capital. Eu falei pra minha mãe, eu tô indo embora, não dá pra ficar aqui. E ela sempre me apoiou, né? Vai, se não der certo, você volta, a gente vai estar aqui lhe esperando. Então, com 19 anos, eu me mudei sozinha pra Natal, deixei minha família lá e fui pra Natal buscar mais oportunidade lá. Que vingou, né, até um certo ano. E essa decisão foi quando você decidiu fazer a migração do jiu-jitsu pro MMA ou não? Você já foi para Natal treinando jiu-jitsu só? Como que surgiu a ideia de falar assim, quero ser lutadora de MMA? Eu já tinha lutado MMA amador, 2018, 2019. Mas 2018, que foi a primeira que eu vi o ginásio todo, que foi na minha cidade, né? O ginásio todo torcendo por mim e eu fiquei apaixonada, assim, por essa magia, assim, de ser atleta, de ser lutadora. E então, desde dessa primeira luta de MMA amador que eu fiz em Mossoró, eu fiquei apaixonada e queria migrar pro profissional. Então, achei essa oportunidade. Conheci pessoas, né, que fizeram a ponte para mim, que teve o Rodrigo Cruz, que foi ele que fez a ponte para eu ir para Ricari, em Natal. E, e foi isso que me ajudou, assim. Mas e antes, tá? Aí você já estava lá, ainda Sim, amadora, mas estava lá dentro do octógono lá, já trocando soco lá, né? sim. Antes disso, como que foi? Você treinava jiu-jitsu, fazia outra modalidade já? Fazia o Muay Thai, fazia alguma outra modalidade? Ou em que momento você falou assim, ah, eu acho que eu vou complementar, eu quero me tornar uma atleta de MMA? Teve esse momento? Foi natural? Como que foi? Sim. Eu só competia jiu-jitsu, e aí no projeto social sempre teve várias modalidades. Muay Thai, capoeira, jiu-jitsu, tinha várias modalidades. E eu treinava tudo, né? Treinava Muay Thai, principalmente Muay Thai e jiu-jitsu. E aí, num evento desses que teve na minha cidade, eu lutei Muay Thai também. Também gostei pra caramba, foi meio louco, assim, né? Bem amador. E quando eu vi que juntar essas duas coisas, assim, era incrível, e eu pegava outras inspirações, como a Ronda Rousey, tinha outras pessoas, tinha a Cláudia Gadelha, que é da minha cidade também. Hoje ela não tá mais no UFC, ela trabalha pra eles, mas de outra forma. E eu peguei essas inspirações, adorava ver elas lutando, e foi isso que me motivou, assim. Muito legal, muito legal. E em que momento você falou, é isso que eu quero pra vida? É isso que eu quero pra ver. Acho que quando eu me mudei, que eu vi a minha capacidade, assim, quando eu me mudei de cidade, e eu vi o que eu tinha coragem de fazer por isso, foi quando cara, é isso que eu quero pra minha vida. Eu tive coragem de me mudar, de trabalhar e para isso, e surgiu uma vontade muito grande, assim, cara, eu quero crescer, quero ser famosa, encontrei no esporte a oportunidade de mudar de vida, encontrei um propósito, um sonho, isso me encantou, assim. Muito legal. E assim, quando o sonho é grande, o esforço é pequeno? Não? Não, tem que sempre. Eu sempre corri muito atrás, assim, do melhor, né? Inclusive, agora, como eu lhe falei, quando eu cheguei, já tô buscando mais. Sempre busquei desafios, se precisar de mudar, eu mudo de cidade. Se precisar mudar de país, eu mudo de país. E sempre fiz tudo, assim, paguei o preço. Muito bom, que legal. E que momento, assim, quando você decidiu, falou, é isso que eu quero, vou mudar, vou virar o jogo, vou correr atrás do que eu quero, como que foi em casa, assim? Como que foi você lembra, assim, como foi conversar com sua mãe, né? Talvez seu irmão te apoiava mais ali e tal.
teve assim um choque ou no início da distância? Ou esse negócio de ir para Natal, São Paulo, deu uma quebradinha no, É, no impacto? a minha mãe sempre foi tranquila, assim, ela sempre, se você quer, vai, se você quer, então vá, se não der certo, você volta. Ela sempre foi tranquila, assim, sempre aceitou. Os meus irmãos também sempre apoiaram. Meu irmão, ele acha o máximo, né? Acho que ele deve me mostrar pra todo mundo na academia e todo mundo na academia também me conhece. E sempre recebi apoio, assim. Claro que teve o choque, né? Eu não sabia nem cozinhar, então eu ligava pra minha mãe chorando, não sei fazer. E ela me ensinava assim, eu fui aprendendo na marra. Na marra, nunca tinha trabalhado na vida, arrumei uns freelancer e trabalhava e fazia meu dinheiro, comecei a ter um dinheiro assim que eu nunca tive, que era muito, muito pouco, mas eu trabalhei para conquistar isso, né? Muito E legal. aí isso também, por mais difícil que foi, me motivava também, tipo assim, cara, eu tô passando por isso porque eu quero lutar e eu quero. Então é isso que eu quero mesmo. Acho que isso me motivava também, E de qual certa que era o forma. maior sonho, assim, naquela época? Era lutar? Era chegar no UFC? Era ganhar muito dinheiro? Tinha, assim, você tinha uma representação do seu maior sonho ou não? Sim, sim, eu sempre sonhei com UFC. O meu bolo de 18 anos é UFC com cinturão, assim, eu mandei fazer. E, então, desde sempre eu sonhei com UFC. Hoje tô, né, no caminho, assim, bem perto, bem perto. Isso foi sempre meu sonho, foi esse. E se tornou um objetivo de vida, né? Muito bom. E o esporte? Você escolheu o esporte ou o esporte escolheu? Nossa, eu não sei responder essa pergunta. Que difícil. Mas o que que você acredita? Foi uma escolha em comum, assim? Foi, Aquele amor à primeira vista? não foi assim à primeira vista. Foi realmente bem natural, espontâneo, sabe? Vou treinar, mas não foi algo que, tipo, nossa, jiu-jitsu, que lindo, que não. Vou com vocês, vou treinar. Eu via meu irmão competindo, ganhando medalha, e eu, nossa, adolescente, né? Encontrando um caminho, procurando a personalidade, querendo se achar. E, e foi isso, acho que ele me escolheu mesmo. Muito bom, muito bom. E se não tivesse esse projeto social, o que que você acredita que seria aí da Natália, naquela situação, aos 14 anos? Eu acho que eu teria ido estudar e teria sido veterinária, porque eu sempre amei animais, eu sempre amei bicho, assim. E eu acho que eu teria sido veterinária se eu não tivesse sido lutadora, né? É mesmo? Apesar de que estudar pra mim sempre foi muito difícil. Mas é a vida, né? A Mas gente por tem que quê que é estudar. muito difícil? Eu nunca fui de estudar, assim, nunca fui de me dedicar muito aos estudos. Eu me dediquei mais pro inglês, que exigia muito, né? Mas na escola eu sempre gostava de ficar com meus amigos, não faltava um dia, fazia tudo, mas também não era uma nerd, assim, sabe? Como eu sou na luta. Muito bom, muito bom. E olha só que legal, né? Você tá contando aqui, eu já tô pensando aqui meio na minha área, né? Você fez um bolo de 18 anos com o cinturão do UFC. Você estudou inglês, né? Se dedicou muito. Não sou muito boa de estudar, mas o inglês é necessário. Então, na verdade, você tem uma construção dos seus objetivos. Como que você construiu isso? Foi algo muito instintivo? Ou você colocou as etapas? Agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer isso. Primeiro A, depois B, depois C. Ainda que a vida, né, tem uns atalhos, às vezes tem uns desvios, né? Como que foi? Porque para mim tá tudo muito claro, assim, né? Dos 14 anos, né? Eu sei que você ainda é muito nova, né? 18 anos não faz tanto tempo assim, né? Como que foi essa construção na sua cabeça? Eu sempre, como eu falo, eu sempre sonhei muito alto. Então, quando eu comecei a estudar inglês, já foi pensando já em ir pro UFC e ser diferente lá dentro. E já saber falar inglês, me comunicar com o Dano, me comunicar com todo mundo. E isso é um diferencial do atleta, né? Quando ele sabe falar inglês, quando ele sabe se comunicar com o mundo, isso é diferente. Inclusive, eu acredito que eu só tô no TUF porque o inglês me ajudou. Me ajudou muito na entrevista na seleção e outras coisas.
Então eu sempre planejei assim, agora eu vou fazer tantas lutas no ano, 3 lutas, é isso que precisa, então vamos fazer 3 lutas. Preciso me mudar, essa cidade aqui não tem mais, então eu vou me mudar, vou fazer isso. Quando eu cheguei em São Paulo, trabalhei na recepção, então, da academia, então, trabalhava na recepção. Beleza, vou passar tanto tempo trabalhando, vou juntar o dinheiro, já vou fazer outra coisa. E sempre foi assim, por etapas, e sempre planejei tudo. Teve um momento, inclusive, que você trabalhava, você treinava o dia inteiro e trabalhava de noite Sim, para poder treinar, né? Foi Natal? em Natal, que eu falei que eu nunca tinha trabalhado, nunca tinha conquistado meu dinheiro com meu esforço, assim, sempre dependia da minha mãe. E em Natal eu tinha que fazer isso, eu treinava à noite na boate, no operadora de caixa, sabe que todo mundo passa para passar o cartãozinho, recebe pagamento. Aham. Eu trabalhei lá. Às vezes trabalhava no bar, fazendo alguma coisinha também, em rave, me virava, assim, fazia qualquer coisa, pagava R$ 80. Isso se não faltasse nada no caixa, né? Quando faltava no caixa, eles descontavam. E trabalhava à noite, ia para casa. Teve uma época que eu trabalhava na loja de suplemento também. Então eu trabalhava a noite toda, das 8 às 6 da manhã. Depois ia para a loja de suplemento, depois treinava e depois dormia 5 horas, 6 e voltava para fazer tudo de novo. Então nessa época foi quando apertou assim, que eu tinha que trabalhar, dormia pouco, mas estava lá firme no propósito, confiando que ia dar certo, que as coisas iam melhorar e melhorou, né? E você acredita que essa fase aí também te ajudou a moldar quem você é hoje? Com certeza. Eu cresci muito, eu sempre falo assim, eu cresci muito lá em Natal, com tudo que eu passei, por mais difícil que tenha sido, por muitas noites chorando, sofrendo porque era muito difícil para mim, tão jovem com responsabilidades assim. Com certeza me amadureceu muito como atleta, como mulher, para eu crescer, para eu me mudar para uma cidade maior ainda e ter que me virar. Então, tudo que eu passei lá, hoje eu vejo que foi necessário. Muito bom. E aí você acredita que o talento nasce ou, é, ou as oportunidades que transformam o atleta? Nossa, profunda! Essa é profunda. As oportunidades nascem ou. Na verdade, a pergunta é a seguinte, né? Muitos atletas são muito talentosos, mas estão no lugar errado, Uhum. né? E outros atletas não são assim tão talentosos, mas as circunstâncias e as condições transformam esse atleta, né? Ele consegue, pela situação, não só pelo meio que ele está inserido, mas pelo desafio, pela dificuldade, acaba fazendo ele se tornar mais forte, né? Mais esforçado, mais disciplinado para conseguir aquilo que ele busca. O que você acredita? Que o ambiente transforma mais o atleta ou o talento que faz ele ser quem ele é? Eu acho que. Eu acho que o. Hoje você se considera uma atleta talentosa ou esforçada? Esforçada. Acho que eu sou esforçada, sim. É. E graças a isso, eu consegui aproveitar as oportunidades que chegaram. Acredito que é assim que foi isso. Quando elas chegaram, eu estava sempre pronta. Então, o meu esforço valeu muito a pena e fez eu conquistar o que eu conquistei hoje, assim, sabe? Tem gente que é talentoso, mas não é esforçado, e às vezes chega a oportunidade e não sabe aproveitar, e eu acho que foi isso, Agora, você é de octógono, eu vou por pressão. tá? Meu Deus. Vou por pressão, você é do octógono, você não é? Não, Não, mas peraí, tem não? coisa que é pior. Vamos lá, vamos lá. Você acredita que a oportunidade chega ou você constrói a oportunidade? Meu Deus, me ajuda aí, chat. A oportunidade chega ou você constrói? Isso. Eu acho. Não sei. Todo o seu Eu esforço. acho que a gente constrói a oportunidade. Às vezes não tem a oportunidade ali, mas a gente faz isso surgir, sabe? Eu percebi que as pessoas viam me esforçando e trabalhando, e elas chegavam, não, vamos colocar a Natália, vamos colocar ela pra lutar. Eu vejo que ela treina mais, então vamos colocar ela na frente, vamos fazer isso. Então acho que a maioria das vezes eu construí isso, que nem estudar inglês, esse tempo todo, quando chegou a oportunidade eu estava pronta. E se eu não tivesse aproveitado isso, não tivesse esse tempo todo construindo, né? Eu não teria passado assim no teste. Sim. Daí, E eu falo pra você assim, eu já perdi algumas oportunidades recentes por não ter,
né? Eu Então, acredito. então eu falo assim, eu sempre falo para os meus atletas, né? É uma provocação muito boa essa, né? Porque a gente tem o hábito de sempre falar assim, quando a oportunidade chegar, eu estou pronto. Uhum. Mas ela chega porque você está pronto, porque você trabalhou para isso. Ela não chega para quem não está pronto. A oportunidade chegou e eu não estou pronto. Não, Perfeito. você construiu, é uma construção, né? Então, assim, percebe que toda a sua timeline, ela é toda direcionada para um objetivo? Fica Sim. muito difícil brigar com uma pessoa que tem muito claro os seus objetivos. Uhum. Sim. É muito difícil. É muito difícil você competir, brigar quando eu falo, é competir com alguém que sabe onde quer chegar, Uhum. que tá muito determinada, sabe? Que faz um bolo, que provavelmente tem um wallpaper no celular, que tem um quadro dos sonhos talvez desenhado na parede, opa, o que que eu preciso ter? Eu preciso saber inglês, eu preciso conversar com quem, eu preciso estar numa academia com as referências maiores, eu preciso me conectar com profissionais, eu preciso, né? Vai surgir uma oportunidade no Ser Atleta Cast, eu preciso estar lá. Uhum. Então, assim, tudo é uma questão de construção, né? Sim. Você percebe que você fez todo esse caminho, assim, e é por isso que é uma história incrível, porque você, ainda que talvez sem planejamento, fala, Fernando, as coisas foram acontecendo. Não foram. As coisas elas não foram acontecendo, as coisas elas foram sendo criadas, talvez do seu jeito, talvez de Sim. forma muito intuitiva, né? Talvez muito instintiva, né? Vou trabalhar lá à noite para conseguir um retorno. Até porque no Brasil a gente sabe que ser atleta no Brasil é algo bem desafiador, né? O que, Hum. que você pensa sobre isso como atleta? É bem desafiador, porque não vou saber responder isso. É desafiador porque você tem que trabalhar. Hoje, a, a oportunidade de você ter um Bolsa Atleta, por exemplo, para você só trabalhar, é muito difícil. Que nem eu tenho um Bolsa Atleta, mas eu tive que trabalhar um ano inteiro para depois eu ter o Bolsa Atleta. E, e até você conseguir, sei lá, um patrocinador que vai lhe ajudar ali financeiramente para você se manter num lugar que nem aqui em São Paulo, é caríssimo. Então, você tem que Sim, ter essa resiliência também de se manter focado no treino e às vezes trabalhar, às vezes tem que estar descansando, mas não posso descansar, tenho que dar aula, tenho que fazer isso. Então, é mais difícil, né? Acho que o esporte, ele não é tão valorizado assim que nem o MMA ou o jiu-jitsu, né? Que é o mais comum aqui. sim, tem pouco investidor, né? As pessoas só vê outros esportes, né? E eu falo porque assim, em casa a gente passa por isso, né? Meu filho é atleta de jiu-jitsu e wrestling e é o ser atleta. Quem basicamente patrocina hoje ele é o Ser Atleta. Tem alguns apoiadores, né? Mas basicamente é o Ser Atleta. E como você disse, né? As bolsas todas, é sempre no ano seguinte. Então você Uhum. tem que performar, trabalhar um ano inteiro para você pleitear uma bolsa no ano seguinte. Aí você trabalha o ano inteiro recebendo aquela bolsa para ter no ano seguinte. E não é um negócio, de certa forma, previsível, né? Você tem uma previsibilidade de um ano, não é isso? Sim, sim. É um ano, tem que competir para renovar, e você tem que performar bem. Até você performar bem, você tem que manter os treinos, tem que se cuidar como atleta do seu corpo, que é a maior ferramenta de trabalho nosso. Sim. E durante esse tempo você tem que manter a cabeça boa, forte, né? E o corpo também. E hoje? Hoje você consegue só treinar. Hoje eu consigo. Consigo, eu tenho um Bolsa Atleta pelo Centro Olímpico. Eu tenho um patrocinador internacional e de vez em quando preciso dar aula, assim, dou aula, porque sempre que tiver, que vem mais melhor, né? Quanto mais Sim. melhor. E é isso, mas graças a Deus eu consigo hoje não precisar trabalhar à noite para poder treinar. Então, o esporte hoje que eu consigo viver bem, assim. Minhas Legal. bolsas também das lutas eu consigo manter, eu administro bem ali o que eu recebo e vou trabalhando. É isso.
Muito bom. E como que é a sua rotina de treino hoje, Natália? Minha rotina, eu sempre faço um treino pela manhã, um treino à tarde. Tem gente que acha que eu faço 4 treinos, sabe? Tipo, precisa de muito. Não, eu faço 2 treinos bem inteligentes. Faço sempre pela manhã um MMA, sempre MMA, qualquer modalidade voltada para MMA. E à tarde eu faço a preparação física ou uma modalidade específica, que nem o wrestling. Eu treino wrestling para competição de wrestling, não para MMA. Mas os meus treinos é sempre assim. Muito bom. Gostei demais já desse treino inteligente, viu? Acho que você já fez mentoria com o Fê Brancati, hein? Ou deu uma stalkeada lá, hein? Sabia que eu trabalho com 5 inteligências do atleta, né? E uma das coisas que eu trago para os atletas aqui que estão nos assistindo, quem faz as mentorias comigo, é que assim, se treinar mais fosse o suficiente, o pódio não teria 3 lugares. Não é verdade? Sim. Porque quantos atletas você conhece que treina muito e que precisa treinar mais, e que precisa treinar mais, e que precisa treinar mais? Né? Você precisa treinar melhor. E Uhum. treinar melhor é treinar com inteligência. Então, eu ajudo o atleta dentro dessas 5 inteligências. Não é com todos os atletas que eu trabalho a quinta inteligência, porque ela é uma camada mais profunda, é uma camada que é uma discussão um pouco mais densa ali. Nem todo Uhum. mundo ainda está pronto para esse tipo de abordagem, né? Mas basicamente a gente trabalha com a inteligência física, técnica, tática, física e mental, né? Mais especificamente mental. E isso, assim, é fantástico as pessoas ouvirem, né? Uma atleta do seu nível de performance, do seu nível de competição, né? Indo lá no TUF e falar que faz 2 treinos por dia Sim. de forma inteligente. Né? Adorei, adorei. Até porque, ó, já tá aqui, ó. Vou fazer aqui um. Eu sempre quis um óculos desse aqui, Agora você ó. tem O 3. Pablo, ó. Quem sabe, né? Ele não vem aqui no Ser Atleta Cast Interessante. bater um papo aqui com a gente também. Muito bom, muito bom. E o descanso, como que é? O meu descanso, eu sempre tiro 4, 5 horas para descansar. Assim, entre isso, eu vou estudar alguma coisa, vou ler, eu gosto de ler. Eu não perco muito tempo assim assistindo coisas, sabe, tipo, na televisão, não sou muito disso. E meu descanso é esse. Final de semana, praia, às vezes faço um descanso ativo, né? Tá. Corro, mas aproveito para descansar muito para eu treinar bem a semana inteira. É isso que eu penso. Quando chega o final de semana, quando eu tô descansando, descanso o máximo que eu puder para performar bem no treino seguinte. Legal. E esse treino de manhã, ele é um treino de quanto tempo? Manhã e tarde? 1 hora Normalmente. no máximo É da mesmo. manhã. É sempre a modalidade voltada pro MMA, né? É sempre 1 hora, às vezes acaba 1h10, mas bem controlado, assim. E aí você divide na semana, amor? Porque o MMA aí você treina específico para o MMA ou uma modalidade que você coloca dentro do MMA? Como que é isso? Eu treino, que nem, segunda com a sexta, a gente treina striking pro Tá. MMA, pensando no MMA. O terça e quinta é grappling, pensando no MMA também. Começa em cima usando luvinha, né? Que a gente não pode levar soco de luvinha, porque senão vai ter muitos anos de vida. E sempre treinando pensando nisso, no jiu-jitsu, posição de jiu-jitsu, sempre batendo, sempre pensando no MMA. É assim que eu trabalho. Legal. E à tarde aí você faz a preparação física e alguma outra atividade. Quanto tempo? Sim. Eu faço preparação física 50 minutos, 50 minutos no máximo. E o meu treino de wrestling que é um treino mais duradouro, né? Que ele tem 2 horas de treino, mas é um treino também inteligente, não é intenso toda hora. A gente precisa parar para explicar a posição, precisa repetir bastante. Então, por isso que ele leva esse tempo todo mais, como eu falei, no Centro Olímpico a gente faz tudo planejado, assim, não é nada exagero para prejudicar o atleta, né? É, lá é bem estruturado, né? Sim, Tem uma estrutura. Eu vejo que é uma característica muito clara do esporte olímpico, né? sim, 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 As modalidades olímpicas têm essa estruturação, né? De uma periodização de treino mais estruturada, né? sim. Outras modalidades, impressão, né? Não sei, na prática ali, é mais volume mesmo, né? Vamos treinar, treinar, enquanto meu adversário tá dormindo, eu tô treinando, enquanto, né? Se ele acordar mais cedo, eu acordo mais cedo ainda Aham. e vou treinar mais um treino, vou fazer Sim, outro treino. Isso acontece muito, você vê muito isso na prática? acontece. Eu vejo bastante. Vejo muito atleta se lesionando, assim, por nada, sabe?
coloca muita carga de treino e se lesiona e precisa lutar, mas tá machucado. E agora como é que eu vou lutar? Sendo que durante esse tempo que ele poderia estar descansando ou fazer o treino mais inteligente, tá se cuidando do corpo, né? Tá cuidando do corpo. E então acho que essa carga, essa sobrecarga, assim, vem muita lesão e isso prejudica muito. Então, eu acho que tem que ser um mais inteligente ali, né? E falar em lesão, né? Eu vejo os atletas de MMA treinando a maior parte das vezes ali, sempre muito equipado, né? Isso é para minimizar o impacto de lesão? Sim, sim, a gente usa a Capacete, luva, joelheira. joelheira, capacete, tudo isso pra proteger, né? E na hora da luta a luva é pequenininha, então a gente já vai assim, parece que tá nua, assim, sabe? Mas durante o treino, é sempre protegido, o máximo pra, sei lá, aparecer uma oportunidade de você tá inteiro, né? Não tá cortado, machucado, que é um esporte de contato, machuca muito, porrada, né? Na cabeça, enfim. Qual foi o maior machucado que você teve? Não em luta. Em luta. Nossa. Não, em treino e depois em luta. Conta aí. Em luta eu tive um estiramento no ligamento do joelho. Tá. Acho que esse foi o. Tava numa posição, me puxou pra trás. Isso me deixou parada 5 semanas. Isso eu com. Nem sabe. Eu tava com o contrato do TUF assinado, então tipo, eu fui, eu nem tava em ritmo de treino. Aproveitei assim a oportunidade por acreditar muito, mas essa foi a maior lesão, assim. Eu sempre me protegi bem assim no treino, E mas essa. rosto, assim, também? No treino, só cortezinho, abriu, sangrou, mas depois fecha. No treino. Na luta eu já quebrei. É Já quebrei o mesmo? nariz. É É, mesmo. até hoje. Inclusive, esses dias eu tava mexendo no celular, ele caiu em mim, caiu em cima do meu nariz. Ficou doendo muito. Ficou doendo. Até hoje não ficou Mas bom. Já dizem que faz. uma vez que você quebra o nariz, não quebra nunca mais, né? Tomara, porque. Tomara, eu não quero de novo, não. Mas sempre que eu luto, eu fico assim, ó, com a cara muito inchada, É. por causa do nariz. É, Mas é muito contato, né? Você muito. sabe que Não tem eu, como você sabe evitar. que eu atendi um atleta uma vez, né? E ele falou para mim assim, né? Falou, Fernando, eu tenho muita dificuldade quando eu vou lutar, porque dificuldade de gerenciar minhas emoções quando eu tô Hum, lutando, porque se eu tomo um soco no rosto, eu perco a cabeça. Eu falei, mas então você tá no esporte errado, porque aham, isso vai tomar soco no sim, rosto, não tem, né? É igual eu atendo goleiro, né? Trabalhar com um goleiro e falar que ele nunca vai tomar um gol na vida. É impossível, possível. né? Você vai trabalhar com um atleta de MMA e falar, você nunca vai tomar um soco no rosto? Vai tomar. Mas aí eu entendi qual que era, porque muito provavelmente na, na, no- na, na sua história de vida, né, o significado de levar um golpe no rosto era algo muito humilhante, era algo que mexia muito com ego, mexia muito com a vaidade interna, sabe? Com ego de verdade. E aí eu entendi que não é que tinha problema em tomar o soco no rosto, mas que quando tomava o soco no rosto, a raiva era tanta que perdia perdia a direção, né? A raiva é uma emoção que cega, né? E saía aquela virava briga, o que era para ser uma luta técnica, para colocar o jogo em prática, virava uma luta. Como que você administra esse lance da emoção ali em cima na competição? Você controla bastante? Olha, no início, eu treinando com meu irmão, né, que ele me incentivou, que eu falei, eu odiava quando ele batia em mim. Nossa, eu ficava assim, ó. E a gente só voltava sair na mão. Tem dias que eu chego na academia, eu tenho que pensar. Se eu tiver algum problema, eu não posso trazer aqui pra dentro. Tenho que pensar. Tenho que ir calma. Às vezes eu levo um soco e também já quero. Mas aí vou administrando. Na luta, vocês vão assistir a minha luta no TUF? Ou já assistiram? Eu tava sempre rindo, sorrindo. Toda vez que batia, eu tirava, fazia alguma coisa. Em algumas lutas também eu fazia isso. Mas acredito que com a minha experiência hoje eu consigo controlar isso. Eu acho que passou. Esse estresse assim não é mais revoltante pra mim. E qual que é o seu maior desafio mental no treino e na competição? Nossa, meu desafio mental. Emocional, mental, comportamental? Porque treinar você treina. Sim. Meu maior desafio, nossa, é que eu me considero uma pessoa muito tranquila assim na hora de lutar. Inclusive lá eu fiquei tão tranquila que eu achei estranho. Eu acho que só o medo assim de perder, eu acho que, né? Medo de Eu perder. nunca perdi, eu não quero passar por isso. Hum. Eu tenho esse,
Mas aí eu uso o medo a meu favor, né? Eu tento buscar ele usar a meu favor, não contra mim. E qual a estratégia que você usa? Como que você faz isso? Tô sempre atenta, fico sempre pensando em tudo que eu treinei, fico pensando que, sabe, me enaltecendo, assim, eu acho que eu uso muito isso. Não, você é a melhor, você treina tudo. Eu sempre falo nas entrevistas, eu sou uma lutadora completa, então treinar todas as modalidades também, isso me ajuda a ficar confiante. E eu tô sempre focando, assim, no agora, eu não fico pensando no que passou, no que eu deixei de fazer, no que o que pode acontecer, claro, pode vir derrota, pode vir vitória, mas eu tô sempre com pensamento positivo, assim, então eu foco sempre no presente. Agora eu tenho que fazer isso, vamos focar agora. Tenho que fazer a luta em pé, beleza, vamos botar pra baixo, vamos colocar pra baixo. Então eu me considero uma pessoa tranquila até então. E é uma característica sua essa questão do pensamento positivo ou você tem também aqueles pensamentos que te desmotiva, que te enfraquece? Vez ou outra chega aquela mensagenzinha, né, na cabeça, ai, não vou dar conta, ai, não vou conseguir, e se eu perder, vai tudo por água abaixo. Com certeza, acho que o lutador que fala que não tem medo, ele tá mentindo. Todo mundo tem medo de levar um soco, cair, apagar, de ser finalizado. Acho que todo mundo tem. E essas vozes com certeza vêm na minha cabeça, mas aí eu apago ela assim, uso uma borrachinha assim e coloco a plaquinha cancelado. Só vamos positivo ali, Só vamos pensar isso. positivo. Então eu tô sempre direcionando o meu pensamento para o positivo. Claro que eu treino a minha mente também pro pior, né? Eu acho que isso é importante também, você não tirar isso, porque a expectativa sobe e a frustração vai ser intensa. Acredito que seja assim. Então, eu penso no pior, mas eu fico sempre focando no melhor. E eu gosto muito de dar o meu melhor, assim, treinar pra caramba pra me sentir confiante. Eu não gosto de faltar treino. Isso é clichê, mas é tipo, eu não gosto de faltar porque isso me dá confiança, né? Eu falto eu já fico, meu Deus, peraí, preciso voltar. Confiança é preparo, né? Quando você está Sim. preparada, você se sente confiante. Isso em qualquer lugar, em qualquer ambiente que você tem um processo de avaliação, quanto mais você se prepara, mais confiante você fica. Olha só, Natália, a gente está quase ali no finzinho. Olha, história boa, ela passa rápida, né? Aham. Daqui a pouquinho eu quero saber um pouquinho mais sobre como foi ir para o TUF. A gente não vai falar de TUF profundamente, eu quero que você assista os programas, se já não assistiu. Mas antes disso, eu quero agradecer novamente nosso apoiador, nosso parceiro, nosso patrocinador, que é a Art for Fight, que tem acreditado muito nesse projeto do Ser Atleta. E eu estou muito feliz em tê-los como parceiro. E estamos abertos também para novas oportunidades para as novas temporadas. Então, se você tem uma empresa, se você tem uma marca, se você tem um serviço, entre em contato para a gente conversar e, quem sabe, trazer você também para o programa junto com essas feras aqui que a gente tem conversado e eu tenho certeza que tem inspirado muita gente. Natália, me conta aí, de Mossoró lá para Las Vegas? Las Vegas. Uau! Foi intenso. Foi loucura, assim, desde tirar o visto, pegar o passaporte, foi muita emoção, assim. E eu fui sozinha, né? E foi uma experiência incrível, assim, surreal. Não sei como explicar isso. Foi surreal. Foi Mas incrível. conta aí essa emoção toda. Não precisa contar detalhe. Eu sei que a gente Calma, não vai falar de deixa eu. detalhes. Eu sei. Sim, deixa eu tentar não dar spoiler, não posso. Ahn, Fala de cara, sentimento. assim, Fala de sentimento. Que sentimento é seu, não é de ninguém. eu sempre sonhei em conhecer os Estados Unidos. Acho que todo mundo quer conhecer os Estados Unidos. E foi perfeito pra mim, porque eu fui conhecer os Estados Unidos e fui lutar, que é a coisa que eu mais gosto de fazer, que eu, né, me No dedico TUF, pra né? isso. E no TUF, que é uma oportunidade incrível, acho que um dos melhores contratos que a gente tá tendo agora. E foi uma emoção, assim, muito grande encontrar o Dana White, o DC, o Bisping, pessoalmente, e outros atletas que eu acabei conhecendo, assim, durante as gravações. E conhecer o Apex, que é onde acontecem as lutas em Las Vegas. O PI também, que é bem conhecido, onde os atletas se preparam para isso. Foi muito especial, assim, foi sensacional. Nunca vai ficar marcado, assim, para sempre. Eu até fiz uma tatuagem aqui com o 34, que é o TUF 34, né? A gente fez só o 34, fiz com outras amigas minhas.
Que legal. E foi muito especial, assim, marcante demais, experiência única. E aí você falou do desafio do visto, tal, e como foi? Você precisava do visto para ir? Já estava certo? Ou o visto fez parte daquele seu planejamento, né? De eu vou tirar o visto, vou fazer? Ou foi a hora que saiu ali o contrato que você teve que correr atrás de documento? Eu sempre pensei, a gente precisa ter o visto, mas se tiver um motivo para ele seja aprovado, assim, que a gente vai certeza, seria Facilita. melhor. Assim, então vamos esperar um pouco o Contender Series ou o UFC, ou o TUF, né, como apareceu. E aí quando eles mandaram, eu conversei com o meu empresário, que é o Thiago Kamura, ele já falou, vamos já dar entrada no visto, vamos e vai dar certo. E isso é no processo de seleção, a gente já foi planejando, né? Não, vai dar certo. E aí fiz isso, fui pro Rio de Janeiro, no mesmo dia voltei. Foi tudo rápido, assim. Quando a mulher aprovou meu vídeo, eu fiquei assim pra ela. Obrigada, peguei e saí. Eu fiquei sem acreditar, saí ligando pra todo mundo. E já tava visualizando, assim, a certeza de ir pro TUF, de ganhar. E tava tudo já na minha mente, tudo preparado. E foi emoção, porque o passaporte não chegou a tempo. E eles tiveram que adiar a minha passagem. Eu tava preparada pra ir outro dia. E aí adiou a passagem. Foi muita emoção, assim. Tudo de É uma isso, vez. foi. Loucura. E aí você falou Contender, que é? Sim, todo ano tem o Contender Series, que é valendo vaga no UFC. Né? Tá. Valendo vaga não, um contrato direto no UFC. E a gente tava esperando ser chamado esse ano, mas aí o TUF chamou e a gente agarrou essa oportunidade que seria boa também. Legal. E como que é essa ordem, né? Para quem aí, eu tenho uma atleta do Nordeste, ela tem, a Sofia brasileira, ela tá com 11 anos. E ela falou, eu quero ser atleta de MMA. Sério? É, eu quero ser atleta de MMA. Meu sonho é ser, ela é atleta de jiu-jitsu, né? E agora começou uma academia também de luta em pé, mais voltada para o MMA. E ela fala, eu Sim, quero ser atleta de MMA. Ela é de João Pessoa? João Pessoa. Acho que sim, creio que sim. E ela falou, quero ser atleta de MMA, quero ser atleta de MMA. Para Sofia ou para quem, outras atletas que têm esse desejo, quais são as etapas? Me fala um pouquinho mais, né? Quais são as formas de acessar o UFC? Eu preciso fazer uma seletiva regional, eu sei que você ganhou algumas competições aqui, é invicta, né? Não só amadora, mas também no profissional. Como que funciona essas etapas, essa escala? O primeiro passo, assim, acredito que seja você treinar todas as modalidades, assim, possível, que exige o MMA, que é o wrestling, o jiu-jitsu, o muay thai, o kickbox ali. Ficar bem nessas modalidades. Fazer luta amadora para pegar o ritmo, para você conhecer como é, porque o amador, ele não vale o cartel, né, que a gente chama. Quando você passa pro profissional, a luta começa a valer de verdade. E isso é muito importante você também ter um empresário que vai gerenciando ali, marcando luta para você e fazendo esse trabalho, né, que não é dever do atleta, fechar a luta. Isso é extremamente importante. Ter uma equipe também que tenha referência no MMA. Isso é importante também. E é Ajuda. isso. Não para você chegar, você não é você ser luta um estadual, depois um mundial e depois você tá lá, não. Vai depender muito da sua performance durante as lutas. O seu empresário, o agenciamento ali também é muito importante, às vezes Influencia. influencia muito. E a sua performance, as lutas que você fez, onde você lutou, isso conta muito, né? Não tem um passo a passo exatamente, você tem que lutar assim, não, não. Tem gente que chega mais rápido, tem gente que demora bem mais, tem gente que entrou agora com 6 lutas, tem gente que vai entrar com 14, 15, vai depender de cada um, assim, da performance de cada um. Tá, tá. Então, assim, eu competi a competição tal dessa conferência, e aí eu ganhei várias, eu fico mais próximo do UFC, e isso não acontece. É o seu histórico. É, Ajuda, mas não é assim. sim, cada um tem seu tempo, né? Como eu Tá. falei, alguns vão chegar mais cedo, outros vão demorar muito para chegar. E cada um, você vai no seu tempo ali.
Muito bom, muito bom, muito bom. E aí, quando saiu ó, a chamada do TUF? Nossa, saí ligando pra todo mundo, primeiramente. Gente, vou pro TUF. Nem sabia se ia, né? Mas eu tava assim, vou pro TUF, vou pro TUF. E era uma coisa que a gente não esperava, assim, porque é muito raro ter mulher no TUF. E eles resolveram colocar 52 e 61 desse ano, né? Então, a gente ficou super surpreso com isso. Eu fiquei muito animada. Todo mundo ficou, nossa, a gente nem esperava isso. Nem esperava, achava que ia ser o Contender, como eu lhe falei, que eles já tem um cartel de Contender. Mas aí o Tufi chamou e a gente abraçou, assim, não é isso, vamos nessa. Legal, mas seu nome estava nos dois, ou não? No Contender eu não sei. A gente Ah, sabe, tá. assim, Ah, não é de algo repente. que não é algo que Não, você aplica ou você faz uma aplicação ou não. faz tá ali É de as pessoas estão te repente. vendo. É de repente. Você tá aqui, meu empresário pode me ligar agora e falar, ó, você tá no Contender. Ou Tá. não, entende? Mas a visibilidade do TUF já me ajudou muito, assim. Sim, sim. Tenho certeza que tem coisa Sim. boa aí surgindo. Tenho certeza que o feeling já eu sei que você não vai me contar nem nos bastidores que você não pode, Não mas posso. já senti aqui que tem coisa boa e tem coisa muito maior ainda por vir ainda. Eu tenho certeza disso com toda a sua dedicação. Assim, o tempo que eu trabalho, né, que eu lido com atletas ali, assim, eu não tenho dúvida do sucesso que vai ser pelo seu esforço, pela sua história. Deu uma stalkeada lá já no Instagram, na sua história lá para montar aqui um pouquinho do roteiro. E atletas com esse perfil têm uma tendência a ter sorte, né? Sorte. A ter sorte, né? As pessoas vão falar um dia que você Que foi teve muita sorte. sorte. Sim. E pegando um pouquinho o gancho aqui essa esteira, né? E esse gancho desse bate-papo, você acredita que o atleta brasileiro ele precisa aprender a sofrer para vencer? Ele precisa ter essa história triste para ter uma história de sucesso? Ou isso não tem nada a ver? Claro que o sofrimento, ele amadurece a gente, assim, né? Traz muito aprendizado e faz a gente se tornar mais duro para a vida, que é dura, né? Mas não que. Acho que cada um tem seu tempo, como eu falei, não é que você precisa. Nossa, tô sofrendo pouco, vou ter que sofrer mais para conseguir. Mas eu acho que é isso. Cada um tem seu tempo. Algumas pessoas vão chegar mais cedo, outras vão chegar mais tarde. E continuar sempre trabalhando, assim, fazer o que tem que fazer. Muito bom, muito bom. É, falando um pouquinho, falando um pouquinho ali ainda voltando aqui no TUF, né? Como que estão os programas? Hoje a gente tá gravando aqui, estamos aí na véspera de uma luta. O programa tem dado bastante audiência. Como que você tem visto isso? O TUF acontece toda terça-feira. Toda terça-feira, assim que vira, né, eles já publicam o episódio na Paramount. E é um por semana, né? E ele tá sendo. É o primeiro que é feito na Paramount. Então, muitas pessoas vão assistir essa edição mais do que as outras. Tá. Tá sendo bem assistido, tá sendo bem interessante a dinâmica que eles fizeram de colocar é, homens e mulheres assim junto. E tá bem maior a visibilidade esse ano. Você falou que não é uma prática, né, ter mulheres, embora hoje todos os UFCs lá que a gente vê tem um card feminino muito forte, né, e grandes atletas, né. Você acredita que isso é algo cultural ou é estratégico? Por que que não tem tantas mulheres no TUF, na sua Hum, visão? eu não sei explicar isso. Acredito assim que, deixa eu ver. Que nem a 5'2", a minha categoria, ela é uma categoria muito cheia. Ela tem muitas meninas, Tá. sabe? Ela tem muitas meninas. Então, já foi surpresa pra mim eles colocarem essa categoria lá. E acontece que acho que falta
O MMA feminino já tá bem forte esses tempos, assim, tem crescido bastante, mas ainda falta eles também darem essa oportunidade, assim. Claro, deram agora, mas falta mais ainda. Se eles derem, com certeza a gente vai dominar lá, né? Então, acho que é isso. Muito bom, muito bom. Eu imagino que deve ter alguma versão da sua história aí que só quem tá lá no reality, na casa, no treinamento, sabe o que aconteceu, né? Sim, com certeza, nem posso falar. Mas tá lá, tudo gravado. E eu espero que eles mostrem, porque eu vi que teve coisa que eles não colocaram. É mesmo? É, Então, depois que o programa for todo pro ar, se você puder voltar e contar, você já tá convidada. tá bom, eu volto. Eu volto aqui. Depois que soltarem todos, que tiver Sim. liberado, você pode voltar, tá bom? E contar aquilo que não foi, se você puder também, né? Muito bom, muito bom. Natália, estamos aqui, ó, quase de novo no finzinho aqui da segunda parte do nosso bate-papo, terminando aqui o nosso episódio. E aí, assim, me fala um pouquinho, assim, se você pudesse voltar lá naquela menina de 14 anos, lá atrás, que talvez naquela época tinha um sonho, talvez ainda não sabia o que sonhar, o que que você diria para ela? Hum, Olhando no olho dela. que eu diria pra ela? Ah, pra ela continuar seguindo firme, que vão vir muitos desafios, mas que ela vai conseguir superar tudo. Ahn, diria pra não deixar as pessoas subestimarem ela, porque aconteceu muito, de falarem que ela não ia conseguir nada sem aquela pessoa. Nossa, para continuar sempre, né, abrindo mão do que tem que abrir mão. Se precisar mudar, muda, mantém o foco, a coragem, seja resiliente, seja forte, que no fim vai dar tudo certo. E me conta o que foi mais difícil nessa sua carreira até agora abrir mão. Com certeza, morar longe da minha família. Já fazem quase 7 anos, eu acho, que eu moro longe deles e é desafiador para mim ver a minha mãe envelhecer, a minha sobrinha crescer sem mim, daqui a pouco ela me esquece. Eu não tô podendo aproveitar a minha mãe. Isso dói muito também, né? De não ter esses momentos, né? Que uma hora a vida acaba. E eu acho que isso é o que mais dói. Tenho certeza. Bom, vamos lá, vamos fazer um bate-bola aqui em Meu uma Deus, eu tenho palavra? medo disso. Meu Deus. Um ping-pong aqui? Hum. A gente chama um bate-bola rumo ao topo, tá bom? É novo também. Meu Deus. Vamos lá. Tem uma palavrinha aqui, ó. É... Uma palavra. Coragem. Família. Nossa. Apoio. Coragem. Lutar. Medo. Medo. Nossa, meu Deus, não sei. Sentir medo. Senti medo. Ai, meu Deus. Não sei. Disciplina. Disciplina. É, A primeira que vier. Uma palavra assim, que vier. então, disciplina é tudo. Dinheiro. Passageiro. Sacrifício. Essencial. Vitória. Topo. Derrota. Aprendizado. Fé.
Fé. Acreditar. Mossoró. Resistência. Natal. Natal. Nossa, várias coisas passam na minha cabeça. Natal, fase difícil. Tuf. Ahn, a oportunidade perfeita. Fight Nerds. Inteligência. UFC. Objetivo. O que é pra você ser atleta? Superar os desafios. Vencer a mim mesma. Vencer, perder faz parte. E crescer diariamente. E o que significa pra você rumo ao topo? Rumo ao topo significa vencer todos os meus medos, os desafios, conseguir dar a melhor vida para minha família, alcançar objetivos, metas e realizar todos os sonhos que eu tiver. Muito bom. Imagina que naquela câmera ali, ó, tem um monte de sonhadora, um monte de meninas que sofreram de alguma maneira algum tipo de preconceito para entrar na luta ou para entrar num determinado esporte, que está nos assistindo, que está nos ouvindo, que vai pegar esse episódio e se inspirar contigo. Qual recado você daria para elas ou para eles, enfim? Não espere que as pessoas acreditem em vocês. Criem as oportunidades. A coisa mais importante é você acreditar em você, nos seus sonhos, nos seus objetivos, correr atrás, abrir mão e saber abrir mão, que é você precisar sacrificar. Às vezes não é só disciplina, você vai ter que sacrificar, você vai ter que talvez morar longe da sua família, abrir mão de relacionamentos, de prazeres momentâneos. E é isso, sacrifique e não tenha medo disso. Se tiver com medo, vai com medo mesmo. Muito bom demais, Natália. Natália, muito obrigado pela sua presença. Foi incrível conhecer sua história. Quero saber mais depois, né? Vou assistir, tá? Os episódios, o programa. Tô torcendo muito por você lá no TUF. Já tô na torcida, Estarei sempre na torcida do UFC também. Tenho certeza que você vai chegar longe pela sua determinação, pela sua força, pela força de vontade, resiliência, né? Objetividade, isso é o mais importante. Quero agradecer imensamente aí a sua vinda, né? Por ter aceito o convite, estar aqui dividindo com a gente. Aproveita, deixa suas redes sociais, deixa aí seus contatos. Muito obrigada pelo convite. Que bom estar aqui com você, falando, mostrando um pouco mais da minha história. E que bom, né, conversar com você que já está envolvido no esporte, que apoia. Isso é muito importante. E meu Instagram é Natália Alves MMA. Tem um canal no YouTube também, que é Natália Alves Oficial, que eu faço vlogs, mostro bastidores de luta. Trabalho bastante isso. Tem o TikTok também, que é Natália Alves MMA, que lá é mais contraído, mais espontâneo. Então, cada rede social minha é um conteúdo diferente. Eu gosto de fazer isso. E é isso, gente. Me sigam, me acompanhem no The Ultimate Fighter, que vai ser incrível amanhã. Ou vocês já devem ter assistido a luta. Foi muito especial para mim. Obrigada. Muito bom, muito bom. Muito obrigado mais uma vez, Natália. Seja bem-vinda sempre ao Ser Atleta Cast. E é isso. Muito mais do que uma atleta invicta, hoje conhecemos uma mulher que escolheu enfrentar a solidão, o medo e as dificuldades para construir o seu próprio caminho. É exatamente isso que acreditamos aqui no Ser Atleta Cast, porque antes das medalhas, antes do cinturão, antes das vitórias, existe um ser humano. E essa história que merece ser contada. E é isso aí, turma. Você que ficou aqui com a gente até agora, eu sou Fernando Brancati, esse foi mais um episódio do Ser Atleta Cast. E se você está aqui até agora com a gente, curte, compartilha, comenta, né? Se curtiu aí esse episódio, manda lá para os seus amigos. Se não curtiu, manda para os inimigos, né?
Quem sabe? E é isso. Mais uma conversa boa, mais um bate-papo bom, né? Que inspira. E nos vemos no próximo episódio, rumo ao topo.